Tem um momento na vida em que a ficha cai. Você simplesmente não se vê mais naquela profissão. Não se identifica, não se encaixa, não se realiza. E aí vem a pergunta difícil: vou ter coragem de mudar? Com apoio ou sem apoio, chega uma hora em que a gente precisa fazer o que faz sentido para a nossa vida. E para tomar essa decisão de forma mais consciente, o autoconhecimento é essencial. Quando você se entende melhor, consegue escolher com mais clareza o caminho que quer seguir. Não existe idade certa para isso. Você pode ser muito jovem e já perceber que precisa mudar. Ou pode ter mais experiência e descobrir que ainda tem muito tempo para recomeçar. O que importa mesmo é não ignorar esse chamado interior e correr atrás da sua realização. Esse é o espírito de transformação criativa, esse quadro do Centro Europeu, onde a gente compartilha histórias reais de quem teve coragem de mudar. Olá, pessoal, e hoje nós temos aqui uma convidada super especial que ela saiu da área de saúde, né, da radiologia e pulou de cabeça no mundo do marketing digital. Seja muito bem-vinda, Raquel Ribeiro. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, fiz uma transição bem grande aí, né. E vamos entender então um pouquinho dessa história, né? É interessante, né, Raquel, você falar de transição, porque você é super jovem, né? Então, quer dizer, você entendeu, né? A princípio você tinha um objetivo profissional, mas ali já no começo você já entendeu que era outra coisa. E eu acho que isso é muito legal, né? Da gente falar que você já teve coragem de encarar e já rever aí a trajetória profissional, né? Mas eu quero saber de você, o que que você fazia antes do marketing digital? Então, eu fui para a faculdade logo após o ensino médio, né, então eu sabia que eu tinha muita afinidade ali com a área de humanas, de biológicas, e busquei na radiologia essa afinidade com essas áreas, né. Então Certo. iniciei o meu curso em 2019 e em 2020 entrou, infelizmente, aí a pandemia, né. Nós fomos muito afetados na educação por isso, e 2/3 do meu curso foi online. Imagina, um curso de humanas, contato com pessoas, que Sim, muitas práticas são necessárias, então, sim, sim. todo o meu contato com, essa área foi técnico, ele foi de estudo, né, ele foi nesse campo, e nisso eu realmente me identificava muito com a área. Porém, quando nós realmente fomos para a prática, eu fiz o meu estágio em radioterapia, né, que é Certo. uma área crucial, muito essencial da radiologia, onde acontecem os tratamentos de câncer, né. Uhum. E lá eu aprendi muita coisa sobre a área e muita coisa sobre mim também, porque quando Uhum. nós temos o contato direto, é que nós realmente entendemos o que que é aquele curso que eu fiz na faculdade, né. Agora é a hora da verdade. E lá eu entendi que a empatia, ela tem 2 caminhos, que você pode seguir. Então você pode, usar aquilo para ajudar as pessoas, que é o que o pessoal da área da saúde faz e com muita excelência, né, então coloca ali qualquer coisa que está sentindo à parte para conseguir cuidar e ser o melhor para aquela pessoa. Uma preocupação com o outro, né? Direto Exato, ali, né? exato. Mas também existem as pessoas que guardam têm a empatia e sentem, né. Uhum. E eu descobri que eu era uma dessas pessoas. Então, quando a gente fala de área da saúde, principalmente na área do câncer, são pessoas que estão ali debilitadas, que precisam que você, dê o suporte para elas. E eu comecei a Sim. perceber que por mais que eu amasse muito o que eu fazia, e que era uma área muito legal, que eu tinha muito interesse, eu era uma ótima aluna, né, porque eu gostava muito daquilo que eu estava fazendo, eu entendi que para mim não era o caminho por conta de sentir muito pelas pessoas, sabe. Entendi que Hein, eu Raquel, mas então a gente pode dizer que tecnicamente você tinha uma identificação grande com a profissão. tinha Porém, sim. né, quando você fala dessa segunda categoria da empatia, você internalizava demais, porque eu imagino que você deva ter presenciado inúmeras histórias fortes, né, que realmente é uma doença que mexe muito com as pessoas e também estava mexendo emocionalmente com você. Exato. Então, acho que quando a gente fala, assim, principalmente da área da saúde,
além da vocação e de ser um trabalho muito recompensador, porque você está ajudando as pessoas, tem o lado do profissional humano, né. Nós temos que Sim. cuidar ali da nossa saúde mental, como nós estamos nos sentindo fazendo aquilo, independente da área na realidade, né. E mesmo muito nova, eu entendi que eu tinha que observar isso naquele momento, né, porque depois poderia se tornar um problema até, né, claro. E quanto tempo você atuou, Raquel, como radiologista? Foi rápido o período, na verdade, eu trabalhei 5 meses nessa 5 área. meses. E já Isso, conseguiu, sabe, entender que isso seria algo que emocionalmente ia te consumir demais. isso. Na verdade, as coisas se encaminharam de uma forma natural, porque durante a pandemia, naquela época que eu estava estudando e tal, eu senti a necessidade de compartilhar, de conhecer outras pessoas que estavam passando pelo mesmo. E eu criei Sim. um Instagram, no Instagram que na época era estava bem na moda, que você Aham. compartilhava ali teus resumos de estudo, contava como é que era a tua rotina, "Ah, minha mesa, tã-nã-nã", é bem assim, compartilhar o teu dia a dia de estudo. Você E era uma usuária assídua, então, de rede social. isso mesmo, isso E daí, mesmo. naquela, para tua rotina, para tua organização de estudos, você usou aquilo como uma ferramenta. Exato, era um incentivo na verdade, né, porque Aham, eu fui começando bem despretensiosamente, assim, por diversão e também para me incentivar, mas foi crescendo, né. aham. No final já estava lá com 2.000 seguidores na página, o pessoal gostava, compartilhava, eu fazia vários resumos, acabava usando, outras pessoas acabavam usando para estudar também, Sim, e sim. ali eu percebi algo que eu gostava também, né, que era justamente essa produção de conteúdo, fotografia, que isso já vem de outros âmbitos da minha vida, né, as profissões que existem em casa têm a ver com isso também, então eu sempre Aham. tive algum relacionamento com essa parte Mas mais olha que coisa interessante, né, não sei se naquele momento você conseguiu fazer essa relação, mas você estava na radiologia, você entendia, né, a sua missão de ajudar as pessoas, né, através daquela profissão, né, como estudante você criou ali um perfil que também tinha como propósito ajudar as pessoas, mas de uma exato, forma diferente, né. exato. Então aí eu acho que vai traçando um traço da sua personalidade, né. Isso mesmo. É, nunca parei pra pensar nisso, na verdade, mas é isso mesmo. E aí ali, então surgiu essa caixinha na minha cabeça: eu gosto de fazer Sim. isso", né. E Uhum. aí buscando, naquele momento que eu me encontrei em muita dúvida, eu concluí o curso, eu tenho o diploma, né, então, Sim, não abandonei a formação, digamos assim, mas quando eu concluí aquela etapa eu pensei: "Ok, então agora eu tenho que entender o que que eu quero fazer", né. sim. E aí, fui buscando, muitas pessoas próximas acreditaram em mim, então quando eu comecei a colocar no mundo que era isso que eu queria fazer, comecei a entender mais sobre mídias sociais, juntando com o que eu já tinha aprendido da minha experiência pessoal, muitas Uhum. pessoas me abraçaram, né, me deram oportunidades legais. E aí eu realmente me encontrei num lugar de eu já sei uma parte, mas eu preciso de algo, ter uma base, né. Sim, Ali, eu não sei se de forma intuitiva ou muita do que eu li, do que eu escutei de profissionais da área, era que por mais que o curso de marketing, a graduação seja muito importante e renda muitos frutos na profissão também, eh, muitas pessoas conseguem pelo caminho da prática, de mentorias, de cursos sim. Mais profissionalizantes. orientado para o mercado, daí mais Exato, ágil e mais funcional com aquilo que realmente exato. acontece no dia a dia profissional, né. E era isso que eu buscava, porque eu tinha acabado de fazer a minha Aham, graduação, então eu não queria entrar e sim. começar de novo, né. Ainda mais porque eu já estava encaminhada na profissão, no sentido de já tinha pessoas que tinham interesse, eu já tinha tido algumas experiências, e aí foi aí que entrou o centro europeu em tudo, né. Mas deixa eu entender, antes de você contar um pouquinho de como foi a sua trajetória aqui dentro do Centro Europeu, quando você começou esse perfil nas redes sociais, você não tinha nenhuma pretensão com o olhar profissional, correto? Não, não tinha.
E daí, assim, as coisas foram acontecendo, você foi se observando, de certa forma, medindo, né, ali as suas emoções quando você estava, né, trabalhando com isso, entendendo um pouquinho daquela rotina, mesmo que não profissional, e daí nesse trabalho de observação foi surgindo ali algo na sua cabeça. Opa, pera lá, isso pode ser um caminho profissional também. Exato. É porque na realidade, na época até acredito que era quando estava emergindo essa profissão, né. Claro Aham. que é algo que existe há mais tempo e a rede social também vem se tornando cada vez mais importante no mundo digital, no e-commerce, em tudo, né, É todas estratégico, né? Eu digo assim, independente do porte da empresa, né? Ou do perfil profissional. Hoje todo mundo precisa, né, de uma rede social e como usar isso de uma forma inteligente e estratégica, né? exatamente. Então, eu tinha acesso a esse mercado no sentido de isso é uma profissão legal, mas foi muito nessa observação do o que eu gostaria de fazer, né. Uhum. Felizmente eu tive uma criação que sempre me incentivou a buscar o que eu realmente gostaria de fazer, independente do que era e independente de quanto tempo eu levasse. Então os Aham. meus pais, imagina, eu tinha 20 anos, tinha acabado de me formar. Estava pegando meu diploma e falando: "Eu não vou trabalhar com isso", e eu nunca Aham. fui, nunca recebi uma represália, né, Ou seja, chegou teve o apoio, né? com certeza, e eu sei que isso é uma coisa que poucas pessoas têm, porque não é nem por não apoiar, mas às vezes é difícil de entender que a pessoa não quer seguir aquele caminho, né, É, ainda mas mais é muito, tão muito nova, né. interessante você trazer isso, e eu digo, você é uma privilegiada, Com né, certeza, por com ter tido certeza. esse apoio dentro de casa, porque infelizmente a gente tem ainda, né, uma questão de cultura mesmo, né, da sociedade, de que você precisa fazer uma faculdade, precisa cursar um curso de ensino superior, e daí depois meio que é um casamento e você tem que lidar com aquilo e tem que levar adiante, né? E porque se esforça que vai dar certo. Você já investiu tempo, você já ficou tanto tempo estudando, né? Então não dá para mudar. Como assim? Acabou de fazer a faculdade e já está pensando em mudar de área? Então normalmente é esse o julgamento que tem das pessoas. E legal quando você fala que vem de uma criação, né, que te dá esse suporte, né, e esse apoio para falar, pô, pera lá, o que que você quer para você, né? Estamos juntos. Isso mesmo. E eu acho que uma coisa bem importante, seja jovem, seja mais velho, não importa, a gente tem muito autojulgamento no sentido de errar a escolha. Aham. 17 anos, quando eu fiz a escolha de entrar para um curso de radiologia. Eu estava indo para um caminho de afinidades que eu tinha? Ok, sim, mas Sim. talvez eu não tivesse a maturidade para entender o que que eu podia fazer com tudo aquilo, e daí eu ia ficar a minha vida inteira fazendo algo só porque eu decidi aquilo. Então, não pode ter medo de errar na escolha. A gente é jovem, tem que se jogar, tem que fazer um monte de coisa para entender Uhum. todas as possibilidades, né. Mas é Inclusive muito legal você trazer isso, porque assim, a vida é uma jornada, né? E daí você veja, através da radiologia, que foi uma escolha inicial que você teve, né? Você teve um insight de criar uma rede social voltada para essa área, e através dessa iniciativa, você se descobriu numa outra profissão, né? Então, assim, poxa, pera lá, isso foi importante para sua trajetória, né? com Então não é certeza, tempo perdido, né? não, Foi importante para o teu autoconhecimento, quando você fala, poxa, Ronaldo, ali eu vi que eu não conseguia segurar a onda, né, de estar em contato com aquelas pessoas naquela situação, né, e isso é importante também, né, porque a gente não precisa ser super-herói, né, a gente tem que entender as nossas limitações, né, e trabalhar para aflorar aquilo que a gente tem mais afinidade, o que a gente tem mais facilidade, e que, consequentemente, a gente vai conseguir ajudar mais o outro, né? Então, eu vejo que toda experiência ela tira um aprendizado. com Nada é certeza, perdido, né? com certeza. E às vezes, pode parecer que você está partindo de uma experiência para outra que não tem nada a ver, né, profissões Aham. muito desconexas, mas sempre vai ter algo que você vai trazer.
Sempre vai sim. ter algo que: "Ah, eu aprendi quando eu estava lá com tal pessoa, em tal situação", nada se descarta, né. De forma alguma, né. Então aproveitar essa experiência, né, na verdade esse repertório que a gente vai, né, criando, eu digo, a gente vai colocando na nossa mochilinha, isso é bastante importante. Então imagino que hoje, né, você dentro desse universo do marketing, digital, tem uma sensibilidade maior por ter vivido determinadas situações, né, por ter passado por momentos que assim, por mais que sejam totalmente diferentes do que você vive hoje, mas ajudaram você a ser a Raquel que você é hoje, né? Com certeza. Inclusive, no meio da comunicação, nós temos muitas vertentes diferentes, né. E a comunicação mais afetiva, mais próxima, mais empática, ela tem um espaço muito relevante em várias áreas, né, inclusive Sim. na divulgação, médica. Então, Uhum. com certeza, isso é algo que eu trago até hoje na minha vida profissional, né. Sempre ajo com empatia, com compreensão, com entendimento do outro, né. Muito bom. E você falou também como você, havia concluído, né, ali o curso de radiologia, você não naquele momento você não tinha, né, talvez a disponibilidade e o interesse de fazer uma segunda faculdade já de imediato. E daí Uhum, você foi buscar um modelo mais ágil mesmo de formação e chegou ao Centro Europeu, né. Eu acho que essa também acaba sendo uma realidade, né, hoje da grande maioria das pessoas, porque se a gente pensa em transição de carreira, vem muito essa questão mesmo, né, da pressa, né, e essa sede, pô, pera lá, né, agora eu preciso virar essa chave, e muitas vezes voltar para uma faculdade, né, despende um tempo que a pessoa não tem, né, ou que ela já quer investir em outra frente, né. uhum. E daí você veio para o Centro Europeu. Como que foi essa experiência para você? É, na verdade, aquilo que eu comentei, que eu estava buscando um lugar que me desse aquela base para que eu realmente pudesse iniciar, né. E Certo. dentre vários cursos online e presenciais e tudo que eu tive acesso, foi onde eu percebi que, me acolheria como alguém que não precisava já conhecer da área no sentido de ser uma profissional da área. Não era um curso de Uhum. extensão, era um curso de introdução no mercado mesmo, né. Sim, essa E formação profissional com um ferramental para quem está começando, né, desse entendimento do mercado, né, das atuações e o aprender a fazer, né? isso mesmo. E é interessante que tem tem uma forma de se expressar na nossa área que é muito comum, que é falar sobre estratégia. Só que na época, quando eu ainda estava aprendendo sobre isso, parecia um bicho de 7 cabeças, uma coisa que era só uma palavra que não significava nada. Estratégia, Aham. estratégia, o que é estratégia? Todo mundo falando, mas o que é a tal da estratégia, né? Porque no fim das contas, eles falavam e não fazia sentido nenhum. E hoje eu Hã. entendo que estratégia, ela não é só técnica, mas é uma análise, é a forma de se comunicar, o que eu estou mostrando naquela imagem, naquele vídeo. Estratégia é um conjunto de ações visuais e de texto e de ações que fazem com que aquela mídia social e aquela pessoa ganhe relevância, né. Sim. Hoje eu consigo desenhar isso muito claramente na minha cabeça, mas eu percebi, assim, na base teórica do curso, que eu ia conseguir compreender o conceito. Acho que foi isso que me convenceu, sabe, porque Aham. na época, outras redes sociais ainda eram bastante relevantes, né, então, tinha a base de cada uma delas, depois vinha essa parte de produção de conteúdo, de estratégia, de, anúncios até e tal, englobava muita coisa, né. E foi isso, assim, me atraiu por, me dar a segurança de que eu poderia fazer algo com aquilo depois, sabe. Aham. Eu estaria É mais interessante, pronta. né, porque você veio de um universo muito diferente, né, onde o vocabulário era outro, né, e daí você chega nesse universo do marketing, são muitas nomenclaturas, né, e é uma abordagem diferente também com o cliente, enfim, é um novo mundo que se abre, né. É isso mesmo. E daí como que foi para você,
né? Você tinha ali já uma experiência, né, do fazer ali, da usuária de rede social, né? E daí você entra num movimento de construção, de entendimento daquilo por trás, né? Onde você vê o funcionamento das redes sociais de forma estratégica, né? No sentido de que, pô, pera lá, eu tenho um objetivo, né? E eu uso essa inteligência, eu uso todo esse ferramental para alcançar esse objetivo, né? Então tem ali vários caminhos, né? E até o marketing digital ele é muito amplo, né? Tem Demais. muitas frentes nas quais você pode estar trabalhando e todas com esse objetivo de potencializar, né? Seja um perfil profissional, um perfil, né, pessoal, enfim, né, ou uma empresa, para que ela consiga esse posicionamento, né, nesse mundo aberto que é a internet e, consequentemente, né, consiga se vender, né? E dentro do curso, conhecendo mais amplamente as possibilidades, onde que você foi se identificando mais? Hoje, assim, até é engraçado falar, né, eu me considero uma social media estrategista, olha aí. Tem tudo Ah, a que ver com legal! coisa, Aham, né. aham. Então, principalmente nessa parte da produção do conteúdo em si, né, então copywriting, estratégia de, por exemplo, lançamentos, Sim, estratégia de comércio mesmo, né, sou muito focada na área de produtos mais do que de serviços. Então, certo. naquele momento, que era algo mais de base, né, não tinha todo esse repertório, eu entendi que realmente a parte de gestão de perfis em Facebook, TikTok, Instagram era o que eu ia me especializar, né. Sim. E é legal falar, porque que nem hoje eu sou uma profissional, autônoma, independente, né, tenho uma agência, trabalho, individual, mas, não foi um caminho direto, porque Uhum. nesse crescimento individual, principalmente nessas áreas, mais criativas de fotografia, de videomaker, de social media, 90% trabalha individual, mas esse caminho Sim, não precisa começar assim, porque, eh, criar um repertório pode ser, pode precisar de um tempo. Então sim. logo que eu fiz o curso do Centro Europeu, eu tinha alguns clientes, tinha iniciado alguns processos, mas eu busquei trabalhar em uma empresa. Eu entrei numa empresa para trabalhar com social media. Para pegar a experiência, para conseguir criar também esse teu portfólio profissional, para Exato. chegar no ponto que você está hoje com essa autonomia, né, de caminhar sozinha aí com a sua empresa. Exato. E uma coisa que é legal mencionar, eu trabalhei, desde o curso até ano passado em 2 empresas como social media. Aham. E a gente imagina que quando é uma empresa, que é um CLT mesmo, só vai contratar quem tem a faculdade, por mais que você seja um profissional legal, mas não. Hoje o mercado ele até tem um certo déficit em relação ao marketing, porque existem Uhum. muitas agências, muitos profissionais internos, muitas, pessoas autônomas que fazem, mas existe muito uma questão de identificação de marca, de identificação de público, e às vezes isso é algo que mesmo uma empresa grande como uma agência não consegue atingir. Então, o que eu fiz foi demonstrar o que eu já sabia fazer, claro que Uhum. ter ali o curso, profissionalizante no currículo ajuda muito, né, porque traz uma carga maior, justamente essa base, e foi isso que eu precisei para entrar numa empresa Sim. contratada na área, isso que é legal. Eu desmistifiquei isso na minha cabeça, né. É, mas eu acredito que também para você, de certa forma, foi muito positiva essa experiência para te dar coragem, né, no sentido de falar: "Poxa, eu sou capaz", né, então ali porque assim, eu vejo que hoje, independente de você ter uma empresa ou não, você precisa ser empreendedor, né. O empreendedor é aquele cara que tem visão de oportunidade, que tem atitude, que vai lá e faz acontecer, né? Então, a partir do momento que você estava dentro de uma empresa como CLT, né, você foi se conhecendo e foi validando também que você tinha potencial. Né? E isso te Exatamente, gerou uma coragem para chegar hoje e você ter aí a sua própria agência de uma forma independente, né? exatamente. É porque acredito que principalmente nessa parte do empreendedorismo, entre empresas até, no meu caso, eu Hum? trabalhando com outras empresas,
é a questão do objetivo conjunto. Então, Sim, às vezes, até quando a gente trabalha como CLT, você tem a sua função e você vai exercer ela porque é aquilo que você precisa fazer. Eu, quando tenho uma empresa e estou fornecendo um serviço para outra empresa, eu busco o resultado, eu não busco só fazer o que eu fui contratada para fazer. sim. Então, se eu estou entrando aqui na tua empresa hoje para fazer o marketing, eu não quero que você tenha um feed bonito, eu quero que você venda, eu quero que você tenha Sim, resultado. é. E o Então empreendedor é isso, né? Essa é, visão do resultado, essa oportunidade, né, de fazer realmente acontecer, né? é isso Então mesmo. é muito legal, né? E quando você vem para a tua realidade hoje, né, e com a sua agência, como que é para você? Você está em casa agora? Tô. Poder trabalhar de casa, né? Ter uma autonomia, uma flexibilidade em relação aos horários. Como que funciona essa tua rotina criativa? É, isso é algo que pega muito para pessoas criativas, eu acho que é um fator comum, né, essa questão do horário. Não é a hora que eu tô aqui das 8 às 6, é a hora que o meu Aham. cérebro resolve ser criativo. Essa liberdade é algo bem legal, eu fiquei muito feliz de ter conquistado isso, por mais que, claro, a gente tem cronogramas, a gente tem entregas para fazer, não é um arco-íris, não é porque eu estou em casa que é tudo lindo, mas é realmente algo muito legal, né, acho que nessa área criativa a gente tem essa liberdade de poder criar, de uma maneira mais confortável em relação a horários, em relação a até o espaço é Sim, muito bom, né, porque, principalmente em áreas criativas, você precisa estar bem para poder criar, né. sim. Então, um ambiente que não te fornece esse conforto ou essa possibilidade, pode ser que você nem consiga entregar tudo aquilo que você é capaz, né. E é realmente muito legal, assim, ter esse modo de trabalhar, né. Eu acho importante você destacar isso, né? Porque eu acho que não tem melhor lugar que a nossa casa, né? Então é o espaço que melhor nos acolhe. Mas claro que assim exige muita disciplina, né? Com Porque por certeza. mais que muitas vezes, né, tem algumas atividades que precisam de um insight criativo, né? Precisa, né, daquela explosão, né, para fazer acontecer. Você tem um compromisso com o seu cliente, você tem que cumprir prazos, você tem que entregar resultado. Então, eu vejo que assim é uma flexibilidade, né, de certa forma controlada, porque ela não te tira de forma alguma a responsabilidade, né? Não. Então, eu acho que é legal o criativo ele entender isso, né? Que ele tem muitos benefícios, né? Muitas vezes de conciliar até com outras rotinas, né? Que são pessoais, às vezes é ir numa academia no meio do dia e tá tudo certo, né? Porque às vezes à noite você vai ter que trabalhar e tá tudo certo também, né? Mas entender que existe essa disciplina com o resultado, né? Precisa dessa entrega de fazer acontecer, independente de se é sábado, se é domingo ou uma quarta-feira, né? Na verdade, tem 2 coisas bem importantes que eu aprendi nesse período trabalhando em casa, né. E isso desde a pandemia, porque, de certa forma, nós aprendemos a trabalhar em casa nesse período, além das pessoas que Aham, faziam home office, né. Quando você começa a trabalhar em casa, pode ser, e é mais comum do que incomum, que você passe a ficar desanimado, porque você se acostuma com o ambiente, "Ah, eu tô em casa, tô trabalhando, mas olha o meu cachorrinho, olha, tem a louça para lavar, aham. não Se sei o quê". distrai Então, fácil, né? tem muitas distrações, e em casa a gente remete a conforto, então pode ser que o Aham. cérebro dê aquela desprogramada de: "Ah, não quero trabalhar, tô em casa". Mas tem 2 coisas que têm me ajudado muito, e é um exercício que ele tem que ser constante, porque senão ele não funciona. Primeiro é traçar objetivos, porque isso qualquer pessoa que trabalha, mas acho que quem trabalha em casa tem uma relevância maior. Por que que eu estou trabalhando, né? O que que eu quero conquistar com o meu trabalho? Ou quais são as possibilidades que esse trabalho me dá? Quando eu sei que eu tenho que ter tal cliente, porque aquilo vai me proporcionar tal coisa na minha vida, nos meus objetivos, eu tenho mais força para trabalhar, eu tenho mais incentivo. E Uhum. a partir de ter objetivos, a gente tem que ter rotina. Então, eu Sim. tenho o meu caderninho que eu anoto a minha vida. Eu anoto desde a hora que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir, tudo que eu tenho que fazer. Não porque eu vou seguir ele à risca, porque isso não é nem saudável, a gente não é um robozinho.
mas aquilo, me ajuda o meu cérebro a lembrar o que que eu preciso fazer e os meus objetivos, né. Se eu Uhum. tenho o objetivo de treinar 5 vezes na semana, só que eu tenho um monte de trabalho para entregar, tem como? Tem como, mas eu vou ter que ser organizado, né. Sim. E isso entra aí. Não é perfeito, tem dia que você vai fazer a agenda e não vai cumprir um check que tá lá, mas é importante fazer, inclusive para traçar por que que eu não tô conseguindo fazer, né, o que que Sim. tá me impedindo? Será que, esse objetivo aqui ele não é tão importante assim para mim, porque eu não tô, me esforçando para aquilo ou, eh, estão acontecendo coisas na minha vida que impossibilitam aquilo de acontecer, a gente tem que ser realista também em relação à rotina, que nem tudo é: "Ai, porque eu não fiz, ai, porque eu não fui suficiente", a vida acontece, né. Mas o É. importante é sempre ter um foco naquilo que a gente quer, para que quando a gente consiga superar algumas adversidades, consiga continuar com os objetivos, né. Não, isso é bastante importante, né. Eu acho que quando você traz a questão dos seus objetivos e também os sonhos juntos, né, porque a gente tem que ser, muito direto em relação àquilo que tá as práticas, questões práticas da vida. Então precisa ganhar dinheiro, então quanto eu quero faturar, né, o que esse dinheiro vai trazer para mim, né, Isso para mesmo. atingir também outras metas que são pessoais, o que você busca, né, qual que é o seu sonho de conquista, então, tudo isso é importante. E claro que daí, quando você quebra isso em tarefas e entregas, você vai vendo que vai se aproximando, né? E daí Isso eu acho mesmo. que é legal também a gente incluir nessa gestão do tempo, né? Nessa gestão de disciplina, as comemorações, né? No sentido de que a partir do momento que eu cumpro uma tarefa, né? Que eu consigo conquistar ali a entrega de um projeto que é importante, que me aproxima desse meu objetivo, a gente tem que comemorar. Então, eu acho que assim, o empreendedor, né, e no caso, esse profissional criativo autônomo, ele não pode se isolar, né? Então ele não pode se sentir sozinho. Então também compartilhar um pouco, né, dessas metas com as outras pessoas para que exista também essa prestação de contas, eu acho que é uma forma de puxar para que realmente você faça acontecer, né? Muito bom, Raquel. A gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, passa muito rápido, né? Passa. E é muito legal a gente ouvir, né, você de uma profissional tão jovem, né, mas com uma maturidade como essa, que com certeza serve de inspiração para as pessoas aí que estão nos ouvindo, né, e conhecendo um pouquinho mais da sua história. Eu queria que você compartilhasse, a sua rede social, para que as pessoas possam aí acompanhar o seu trabalho e quem sabe também serem suas clientes, né? Com certeza. Então, hoje eu tô no Instagram e no TikTok, Aham, compartilho rotina, quais são os meus serviços por lá, né, e até é aquilo do eu cuido tanto das redes sociais dos meus clientes, mas a minha, por mais que esteja lá ativa, gostaria de ser mais, né. Então aham. estou caminhando para isso, é um dos meus objetivos. Justamente nisso que nós trouxemos de compartilhar, isso é muito importante mesmo. Quando, Aham, a gente, fala de empreendedorismo, tem muitas dores comuns, né. Então, é muito legal compartilhar, às vezes, a forma que uma pessoa resolveu alguma questão pode te ajudar. Então é legal trazer as experiências boas e ruins, e comemorar junto, e realmente ter esse contato, né. A rede social ela tá ali para muito dessa parte comercial, mas também para compartilhar experiências, né. A gente tem que lembrar do conteúdo orgânico, no sentido de sim, vida real, né. com Então eu acho certeza. muito legal compartilhar isso. Então, vou falar aqui minhas redes sociais, no A gente vai Instagram e no deixar aqui TikTok, anotado. isso, @raquelribeiro.mkt, e espero muito ver vocês lá, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco aqui da história, e eu sei que essa área ela abraça quem realmente resolve, assim, entender ela e ser criativo e se esforçar por ela, né. Quando a gente realmente entende o propósito de tudo isso, as coisas, começam a acontecer bem naturalmente, é muito legal. Sim. É tudo consequência, né, Raquel? É isso mesmo. E daí a gente volta ao início da nossa conversa, né? A empatia.
Então, você mudou o seu público, você mudou o seu cenário de atuação, mas existe ainda esse cuidado com o outro, né? De você entender que o seu cliente também tem um objetivo, também tem um sonho, e que você faz parte, né, desse caminho de conquista. Então, essa responsabilidade com o outro é fundamental para ter sucesso no marketing digital e qualquer outra profissão, né? Com certeza. Raquel, muito obrigado, né? Então, pessoal, siga a Raquel nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela. Quem não segue o Centropeu, @CentropeubR, o meu, @Ronaldo Cavalieri, né? Toda semana nós temos um episódio novo aqui de transformação criativa, onde a gente conta histórias como da Raquel, né? Que tiveram a coragem, né, de encarar uma outra dinâmica profissional, né? E que hoje se encontram dentro de uma profissão, né, talvez diferente daquela inicial, né, ou dentro da própria área que já atuava, mas enfim, que entenderam que dá para ser diferente, que sim pode mudar, que está tudo certo, né? O importante é ter essa identificação profissional, né? Entender que o seu trabalho pode fazer a diferença na vida das pessoas. Raquel, obrigado mais uma vez, né? E até a próxima aí nos episódios de Transformação Criativa. Tchau, tchau. Obrigada.